Aqui no Jornal da Manhã. Em evento com empresários, o governador Tarcísio de Freitas diz que a eleição presidencial ainda não está ganha. A Beatriz Manfredini tem mais detalhes dessa fala do governador. Bom dia, Beatriz. Oi, Nonato, bom dia para você, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Evento que aconteceu ontem aqui na capital paulista. É um evento fechado com setores e empresários da habitação. O que eu apurei conversando com os participantes desse evento é que o governador, então, discursou por cerca de 1 hora por lá e falou bastante sobre o cenário eleitoral de 2026. Ele foi instigado pelos participantes a comentar sobre o assunto e aí disse então o seguinte: ele reafirmou feitos que aconteceram aqui no estado de São Paulo, realizações da gestão, frisou que é candidato à reeleição, mas disse a seguinte frase então, de acordo com fontes com quem eu conversei: a eleição para Lula ainda não está ganha. A leitura de Tarcísio de Freitas é que o presidente Lula melhorou nos índices, melhorou sim nas pesquisas, mas que ainda tem muita rejeição. Então ele disse a essa plateia de empresários do setor da habitação que vê um cenário empatado e que uma união da direita poderia então solucionar o problema. O governador acredita que ainda falta muito tempo efetivamente para a eleição de 2026 presidencial acontecer e disse durante essa reunião que então, fazendo essa união entre aí possíveis players, possíveis nomes da direita, seria possível vencer a eleição. Durante esse encontro, ele ainda foi instigado, então, ali pela plateia, pelos convidados, a ser a pessoa que faria essa união, mas disse que, no geral, a direita tem bons nomes. E aí citou Ronaldo Caiado, citou Ratinho Júnior, Romeu Zema, Eduardo Leite e outros governadores de direita, no geral, para explicar, então, um pouco do cenário. Outras pessoas fizeram questionamentos, pelo que eu ouvi dessas fontes, ao governador e chegaram a elogiar Tarcísio de Freitas diversas vezes, dizendo inclusive que seria bom se o país tivesse 27 governadores como ele. Aí Tarcísio foi provocado, então essas pessoas disseram que em vez de 27 governadores poderia ser um presidente como ele, mas ele voltou durante então esse discurso, esse encontro com empresários da habitação a rechaçar a ideia, mas reafirmar que a direita estará unida em 2026 e que tem chances ainda de vitória, citando explicitamente então que nada está ganho ou garantido para o presidente Lula. Nonato. Pois é, Beatriz, aproveitar que você está aqui com a gente para continuarmos falando aqui desse tabuleiro político todo, né? Porque aliados de Tarcísio revelaram o nome que teria o apoio do governador caso ele escolha tentar mesmo essa reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. O que é que você apurou em torno disso, Beatriz? Olha, Nonato, para Tarcísio, o nome mais forte seria o do governador do Paraná, Ratinho Júnior mesmo. Diversos aliados confirmaram, então, que Tarcísio tem citado esse nome nos bastidores, quando questionado, né? Quem seria, então, a pessoa para concorrer à direita, caso o próprio Tarcísio permaneça no Palácio dos Bandeirantes e tente a reeleição aqui pelo estado de São Paulo. O nome de Ratinho Júnior vem sendo mesmo o segundo mais falado depois de Tarcísio. A gente até contou aqui há algumas semanas já no Jornal da Manhã. Eu conversei recentemente com um grande líder do Centrão que me disse: se não for Tarcísio, se o ex-presidente Jair Bolsonaro não apoiar Tarcísio, nós apoiaremos Ratinho Júnior. Portanto, há um consenso, junto com esse entendimento de Tarcísio, que é um nome forte e importante, que Ratinho Júnior, governador do Paraná, pode ser, então, um bom nome para 2026, para essa possível união da direita que Tarcísio citava. O que eu ouvi nos bastidores de pessoas muito próximas e de fontes do governador é que ele tem dito ali nos corredores do Palácio dos Bandeirantes que num eventual primeiro turno não tem problema a direita ter diversos nomes para concorrer com o presidente Lula. Pelo contrário, Tarcísio tem dito que acha isso até interessante, já que a direita teria vários nomes fortalecidos e mais conhecidos no primeiro turno da eleição nacional. Ele diz que o que importa é mesmo o segundo turno, ver como ficam os números para o segundo turno, mas então tem confirmado essa ideia de que Ratinho Júnior seria um bom nome. Ratinho Júnior, pré-candidato já oficialmente, né, do PSD, teria ali o apoio de Gilberto Kassab, importante líder também do Centrão. Tarcísio tem confirmado isso nos bastidores. Mas aí lembro também, Nonato, que isso num cenário, então, em que Tarcísio sairia à reeleição, o
o que também não está confirmado. Como eu já contei aqui diversas vezes, o governador sempre fala nos bastidores que aceitaria uma possível missão, se fosse dada a ele, de tentar a presidência da República, apesar de preferir permanecer no Palácio dos Bandeirantes. Muitos auxiliares, muitas pessoas próximas acreditam que Tarcísio não vai ter como fugir dessa missão e que o nome dele vai ser mesmo escolhido, mas aí tem muita água ainda para rolar e tudo isso, todas essas informações de bastidores estão na minha coluna no site da Jovem Pan. É isso, esse raio-x de momento que a Beatriz Manfredini está trazendo para a gente a respeito do cenário político. Muito obrigado, viu, Beatriz, pelas informações. Eu vou convidar você a ir lá no nosso site, www.jovempan.com.br. Você acessa Colunistas e vai na coluna da Beatriz Manfredini em evento com empresários, o Tarcísio dizendo que a eleição de Lula ainda não está ganha. E tem todas as apurações, todos esses bastidores que a Bia vai trazendo para a gente aqui detalhadamente também no nosso site. Acesse jovempan.com.br. É assunto também para os nossos analistas de hoje. Luiz Felipe Dávila e Cristiano Vilela estão com a gente nesta manhã. Dávila, vou começar contigo essa rodada à medida em que o governador diz que a eleição não está garantida para o Lula, e óbvio que não está, né? Até porque a gente está muito distante ainda do pleito e já passamos por tanta eleição, um pontinho aqui, outro acolá, para escorregar e o favorito perder, é uma tranquilidade. Agora, quando ele diz que o Ratinho Júnior seria um outro nome importante para concorrer caso ele não esteja no pleito, é por aí mesmo, Dávila? É um ótimo nome. Bom, primeiro, o governador Tarcísio está coberto de razão. O índice de rejeição do presidente Lula é de 51%, ou seja, mais da metade dos eleitores diz que não votariam em Lula. Então, há um grande espaço para uma candidatura de direita decolar. Agora, a direita tem que parar de brigar, discutir e focar em nomes. E o que o governador Tarcísio está dizendo é que um nome importante é do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Realmente é um nome muito bom. O governador Ratinho Júnior está no final do seu segundo mandato, tem mais de 80% de popularidade no seu estado, coisa rara para um governador no fim de mandato. Mostrou enorme coragem para enfrentar sindicalismo, fazer as reformas do estado no Paraná. Portanto, é um nome muito forte. Além disso, pertence ao PSD, o partido de Gilberto Kassab, que tem o maior número de prefeitos no Brasil, ou seja, grande capilaridade nacional. Além de tudo, é filho de Ratinho, uma pessoa extremamente popular no Brasil, principalmente na região Nordeste. Portanto, ele tem ali os ingredientes políticos, partidários, para poder decolar a sua candidatura. E, além de tudo, Nonato, com baixíssima rejeição, ou seja, mostra um político com enorme potencial de crescimento. Mas, sem dúvida, hoje, ainda, o favorito nas apostas é o próprio governador Tarcísio de Freitas. Vilela, Tarcísio está sendo só realista sobre o cenário político ou, de certa forma, tentando mobilizar os empresários, sua própria base? Um pouco de cada coisa, viu, Soraya? É evidente que o jogo não está ganho, está faltando muito tempo até as eleições e, como o Dávila pontuou muito bem, o presidente Lula, ele possui um índice de rejeição extremamente alto. Diante de um segundo turno, nós teremos ali uma eleição baseada justamente nas rejeições. E aí, quando a gente retorna para 2022, o presidente Lula, ele se saiu vencedor justamente porque Jair Bolsonaro apresentou uma rejeição um pouco maior do que o do atual presidente. E aí, nesse sentido, na disputa de rejeições, Lula ganhou por uma votação muito apertada. No contexto atual, caso o candidato de oposição ele seja uma figura que não atraia tanta rejeição, que ele consiga agregar setores, especialmente aquele setor médio que acaba ficando espremido pelos polos da disputa eleitoral, é possível que se pense sim realmente numa vitória da oposição, e aí nesse sentido, o nome de Ratinho Júnior, caso o Tarcísio de Freitas não venha a ser candidato, mas o nome de Ratinho Júnior, ele acaba agregando esses setores ao centro, ele possui uma experiência administrativa e, por outro lado, ele acaba não atraindo tanta rejeição. Então, nesse aspecto, ele pode ser um nome bastante razoável para a disputa de 2026.